70 É anos. um documento histórico que definiu em apenas 30 artigos os direitos essenciais de todos nós. São esses que estão aqui, ó, nessa nuvem de palavras. Pois é, e no último mês, o repórter Paulo Zero e eu percorremos o Brasil inteiro para ouvir histórias comoventes de pessoas que tiveram os direitos humanos negados. E também para mostrar o trabalho de quem luta por uma vida mais digna. Hoje de manhã, me levantei de uma cama limpa, sem percevejo, sem piolho, sabonete, toalha felpuda, roupa limpa, comida. Pego o meu carro, ligo o rádio, notícia, uma boa música. E fui pelo caminho que eu quis, ninguém me falou, entra ali, ninguém me botou uma baioneta dentro do meu pescoço porque estava fora de fila. Fui pelo caminho que eu quis, eu sou livre. Desculpe. Pequenas liberdades ficam imensas se você foi ao inferno e voltou. Andor Stern, 90 anos, sobrevivente do Holocausto. Ele nasceu no Brasil, mas a família de judeus húngaros voltou para a Europa em 1933, logo antes da Segunda Guerra Mundial. Todas as chateações por ser judeu que um garoto de 6, 7 aninhos pode sofrer bullying, discriminação, injustiça, mas a minha mãe me disse, vai acabar, fica calmo. Não acabou. A discriminação virou segregação, que virou genocídio. E um dia os nazistas botaram a família toda num trem para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Quando foi a última vez que o senhor viu a sua mãe? Na porta do vagão, entrando na fila onde eu ia passar por Dr. Mengele. Joseph Mengele, o médico que ficou conhecido como o Anjo da Morte. Aos 13 anos, Forte foi para trabalhos forçados. 18 horas por dia, em troca de uma sopa rala. Quando você consegue atingir o último grau da sua dignidade de gente, aí você chega naquele estágio de cachorro vira-lata procurando alguma coisa no lixo. Quando as tropas aliadas chegaram, Andor estava no limite. No dia que os americanos me libertaram, eu pesava 28 quilos. Eu tinha 17 anos. Só então ele soube da morte da mãe. Enlouqueceu de fome, ela foi gasificada e cremada, assassinada. 36 aninhos. 90 pessoas da família de Andor estavam entre os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. O mundo nunca produziu crueldade em tão larga escala quanto na Segunda Guerra. Depois do último disparo, foram contados 55 milhões de mortos. Foi quando a nossa espécie se olhou no espelho e não se reconheceu com os valores morais, éticos e religiosos que nos definem como humanos. Decidiu que era hora de estabelecer regras, limites que nunca mais deveriam ser ultrapassados. Um conjunto de direitos fundamentais para toda a humanidade. Human Rights Commission will go over it again. Uma comissão internacional liderada por Eleanor Roosevelt, viúva do presidente americano que conduziu o país durante a guerra, elaborou o texto. Em 10 de dezembro de 1948, em Paris, nascia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração ela traz uma ambição para o futuro, mas olhando sempre para o passado, olhando para aquilo que foi feito
com atenção para que aquilo não se repita. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade. É o documento mais traduzido no mundo. 500 idiomas. Não tem força de lei, mas deu origem a mais de 70 tratados internacionais e inspirou muitas constituições, inclusive a nossa. No mesmo ano em que a declaração surgiu, a África do Sul mergulhava no apartheid, um sistema de segregação racial. Quanto mais escura a pele, menos direitos. E quem se opunha era atirado nas prisões. O líder negro Nelson Mandela foi preso aos 44 anos. Já tinha 60 quando Christo Brand se tornou seu carcereiro. Achei que ia encontrar gangsters, mas aí vi esses idosos, muito gentis, que me cumprimentavam com muito respeito. Eu fiquei em choque ao ver pessoas tão velhas dentro de celas, dormindo em esteiras, no chão duro, frio. O jovem, então com 19 anos, não tinha ideia da violência que os negros sofriam em seu país. Eram a maioria, mas não podiam votar, tinham escolas separadas, eram expulsos de suas terras. Nas prisões políticas, trabalho forçado, fome e humilhações. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento cruel ou desumano ou degradante. Christo se empenhou em aliviar a rotina dos presos com pequenas gentilezas. Como no dia em que Winnie, mulher de Mandela, levou a netinha ainda bebê numa visita. Eu imediatamente fui até ela e disse: a regra é clara, bebês não podem entrar. Mandela também implorou. Por favor, Sr. Brandt, me deixe ver o bebê. E eu disse não. Mas Christo achou um jeito e, escondido, levou a neta até Mandela. Ele pegou o bebê e deu 2 beijos nela. Ele estava muito emocionado, com lágrimas nos olhos. Ele me agradeceu e não contou para ninguém, porque se aquilo vazasse, eu poderia ter sido preso e condenado como terrorista. Uma sociedade que nega direito a alguns, tira direitos de todos, até o de ser solidário. Mandela fez muito para ajudar seus inimigos, até aqueles que o oprimiam e torturavam. Ele lutava para que todos tivessem os direitos. São direitos que tornam melhores nossos dias. O direito ao trabalho, a escolher uma profissão, a ter lazer e férias remuneradas, proteção no desemprego. Todo ser humano tem direito à instrução. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Ninguém pode ser escravizado. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. E tem o direito de ir onde quiser dentro de seu país. Todo ser humano tem direito à liberdade de expressão e opinião. O direito a uma casa para morar. Então, por que falar em direitos humanos no Brasil provoca tanta polêmica? Uma pesquisa recente mostra que para 66% dos brasileiros, os direitos humanos defendem mais os bandidos do que as vítimas. E num ranking de 28 países, o Brasil é o que mais tem gente que acha que os únicos que se beneficiam dos direitos humanos são aqueles que não os merecem, como criminosos e terroristas. Esse pensamento é gerado, entre outras coisas, pela impunidade. Há uma percepção de que não há punição para aqueles que cometem crimes. Veja o crime mais grave, o contra a vida. Só 8% dos assassinatos no Brasil são esclarecidos. O inocente que foi vitimado pelo crime, a família do inocente, tem absolutamente o direito de ser protegido, assim como aquele que cometeu um crime, ele tem o direito de ter sua dignidade e os seus direitos básicos protegidos, mas o Estado também tem o dever de processá-lo, tem o dever de responsabilizá-lo devidamente. E muitos esperam que a justiça queime etapas na condenação. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial
para decidir seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Ver justiça feita é também um direito humano. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Eu trabalho com muito orgulho, meu trabalho é todo ligado a isso. Direitos humanos. As pessoas têm que olhar isso com respeito. Eu tenho que ter o direito de me tratar, ser bem tratado. Mônica leva o direito à saúde para onde o Estado não entra. A fisioterapeuta atende de graça 70 pacientes de comunidades no Rio de Janeiro. E não dá conta de todo mundo que precisa. Você não tem ideia de quando eu tenho que dizer assim, não posso atender. A clínica foi construída por ela e o marido, um policial aposentado. Há 2 anos, ele foi morto num assalto a poucas quadras dali. Eu perdi meu marido para a violência. Eu tive que aprender a lidar com isso. E a comunidade do Complexo Alemão me abraçou. E eu chorava, e eles estavam ali. E eu chorava de novo, e secavam as minhas lágrimas. Eles não tiveram culpa do meu marido ter morrido. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Marra cresceu sem proteção porque 2 direitos foram negados a seus pais. O da liberdade de religião. Todo ser humano tem direito à liberdade do pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença. E a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Meus pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é inaceitável. Os pais não tiveram o direito de escolher com quem casar. Fugiram para o Líbano. Eu nasci no Líbano. Líbano te dá nacionalidade somente se seu pai é libanês. Assim, Marra cresceu sem ter uma pátria e sem documentos. Então a gente não tinha vacinação, não tinha nada, nem saúde, nem educação, nem trabalho. A mãe suplicou numa escola particular para conseguir vaga para os 3 filhos. Minha vida era dividida em 2. Ou era a favor, que os diretores faziam, as pessoas faziam para mim, ou era simplesmente pegando um documento que não é meu para conseguir sobreviver lá nas coisas básicas. Aos 16 anos, Marra começou a busca por um país. Mas só quando estourou a guerra civil na Síria, que Marra e os irmãos conseguiram uma oportunidade de sair das sombras. Em 2014, o Brasil foi o único país do mundo inteiro que me falou: vem cá, que a gente vai te dar um documento, que é esse laissez-passer. Esse documento te deixa só entrar no Brasil. Um mundo desconhecido se abria. Não conhecia ninguém e não falava português. Eu cheguei no Brasil com mestrado e meu primeiro emprego era distribuindo jornais nas ruas. 1 ano e meio depois, o irmão de Marra foi morto num assalto. Aqui no Brasil, conseguiu viver por 1 ano e meio. Ele conseguiu andar nas ruas com liberdade. Ele conseguiu trabalhar como ser humano. Não como uma sombra que está andando, como uma pessoa que ninguém está nem aí para ele. Marra descobriu que há 10 milhões de apátridas no mundo. E começou uma campanha para que todos tenham pátria. Se chama I Belong. Eu pertenço. Há 3 meses, numa cerimônia da ONU, Marra recebeu a cidadania brasileira. Marra and Suad are Brazilian citizenships as well. Ela agora pertence a um país, o nosso. Eu estava procurando qualquer país desse mundo. Mas o dia que eu cheguei no Brasil, quando comecei minha luta e comecei para ver mesmo, eu nunca mais quis outro país. Assim, aos 30 anos, Marra tirou a primeira carteira de identidade da sua vida. Brasileira. Finalmente. Graças a Deus. Até olha aqui, tô com blusa do Brasil.
Dá para entender porque ela está sempre enrolada na bandeira. Pertencer a um lugar. Ser parte da família humana. Em qualquer ponto do planeta, poder buscar a felicidade e estar protegido contra a tirania. 70 anos depois, a declaração ainda define o ideal de ser humano.